no livro de Êxodo 17, e eu quero falar um pouquinho a respeito de posicionamento, nosso posicionamento, como devemos pensar, a quem estamos enfrentando e como vencermos. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Se você não tem uma Bíblia à mão, você pode estar acompanhando na projeção, na tela de projeção. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração a geração. Para quem estava aí prestando atenção, parece que o verso 14 e o verso 16 parece ser tão contraditório, mas na verdade não é. Quando Deus fala que seria arriscado, Amaleque seria arriscado totalmente da terra. E lá no verso 16 fala assim: haverá guerra contra os amalequitas por todo sempre. Essa palavra, ela nos traz Amaleque, que era da geração do neto de Caim, perdão, do neto de Esaú. Essa geração era uma geração perversa. Segundo os historiadores nos contam, os amalequitas ou os cananeus era o povo que vivia em solo de região, que vivia à beira de caminho, eram povos terríveis. As estratégias deles de guerra eram estratégias impiedosas, e não poupavam as pessoas com as suas barbáries. E logo que eles saem, que o povo de Deus sai do Egito, presenciam mais um milagre, um fato começa a acontecer. Havia muita murmuração, havia muito desânimo da parte de muitos dos israelitas. E então, com isso, deu-se a oportunidade da retaguarda, por a retaguarda de Israel, do exército de Israel, que ia desfalecendo, iam perdendo a força, porque junto com Israel veio um populacho muito grande. Esse populacho, a Bíblia nos relata, tanto Números nos fala sobre isso, Números descreve, era um populacho que saiu, que não eram povos hebreus, que sai junto com o povo hebreu. Na ocasião de quando Deus disse para Moisés avisar para o povo, olha que coisa interessante como a história nos ensina. Diz que Deus então ordena a Moisés, e então envia Moisés por palavra mensageira aos príncipes dos povos,
E aí eles disseram, Moisés disse, olha, Deus disse que essa noite vai matar todos os primogênitos do Egito. Então aquele pela qual que mataram um animal e passaram sangue no umbral da porta, o anjo da morte, quando passar, esse então não ferirá a casa desse povo. E a partir daí então Deus levará consigo o povo. E em vez do povo contar contar no ouvido do outro, né? Eles passam a contar em som ao ar livre. Olha, esta noite o anjo da morte vai passar. E aquele povo que já estava escravo também, existiam outros escravos no Egito, além dos hebreus, eles passaram a ouvir. Então, como promessa de Deus não pode voltar atrás, aquele populacho foi livre, os primogênitos daquele populacho também foi livre dessa última pestilência que caiu sobre o Egito. E quando o povo de Deus sai do Egito, sai esse populacho juntamente, sai povos e povos que não eram hebreus, também saiu juntamente. E não saíram como escravos, saíram como pessoas livres juntamente com o povo hebreu. E esse povo era um povo que tinha dogmas, tinham deuses, tinham costumes diferentes do povo de Deus, que deveria ter o povo de Deus. Porque o povo de Deus também estava com a sua mente já também saturada. Eles também tinham alguns que já estavam, voltados aos deuses do Egito. E esse povo que sai junto começa a fermentar a cabeça do povo de Deus. E então começam a murmurar, queremos água, não tem água. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e trouxe para matar aqui no deserto. E agora? E Moisés com aquele negócio na cabeça, e ele começa a dizer, meu Deus, daqui a pouco o povo vai me apedrejar, dá uma saída para mim. E Deus fala para ele, não se preocupe, você vai até Refidim, você quando chegar nesse deserto, você vai, fira a rocha sairá água, e o povo vai tomar água pura. E ele chama aquela terra de Massá, né? Alguns lugares, algumas versões chamam Mará, terra, água, lugar onde eram águas amargas, e aí o povo sacia, o povo sai de lá, e nós estamos aqui, não tem carne, não tem pão, Deus vem e traz o maná. E era um povo que vivia sempre desfalecido, eram pessoas que trabalhavam sempre enfraquecidas, e essas pessoas foi enfraquecendo o exército, a retaguarda, porque era muita reclamação. Eu creio que você já trabalhou, ou já caminhou, ou já tentou andar com pessoa que reclama demais, é difícil, não é? E aí eu tiro aqui um provérbio que Salomão fala que você juntar com o tolo, você se torna tolo. E eu ponho reticências aqui, acrescento o seguinte, se você anda com fraco, você vai ser fraco. Se você andar com murmurador, você vai se tornar murmurador. Se anda com miserável, você vai ganhar a versão de miserável. E a Bíblia fala isso, não é para menosprezar a pessoa, é porque a questão do homem ser produto do meio, ele vai se aderindo às questões que são mais fáceis, e ele vai vivendo como produto do meio. E a retaguarda então do exército de Deus passou a ficar enfraquecida, as pessoas foram desfalecidas. E quando começa a haver murmurações, as pessoas desfalecem, se tornam alvos fáceis para o inimigo. Essa história que eu estou contando para você é uma história verídica, e eu vou levar você a ler esse texto juntamente comigo, que está em Deuteronômio, no capítulo de número 25, a partir do verso 17, do 17 ao 19. Passa seus olhos juntamente comigo aí em Deuteronômio. Vamos aí, dois, três capítulos para frente, livros para frente. No capítulo 25, olha que coisa interessante. Essas pessoas que viviam lamentando, 25, 17 a 19 de Deuteronômio. Pessoas que vivem resmungando, vão perdendo a fé, vão perdendo, queridos, a autoestima. A pessoa que vai resmungando da vida, a pessoa ingrata, ela vai perdendo a esperança de querer crescer, ela já não vai acreditando em mais nada, não acredita em ninguém, ela passa a olhar Deus assim, com olhos atravessados, ela ouve uma mensagem de que Deus vai fazer algo tremendo, ela vive até milagre, ela vê o milagre, ela acompanha Deus falando milagre, mas ela está desfalecida, ela está com aquela fé adormecida, como se tivesse uma fé morta, e isso é um perigo muito grande. Agora, observe, eu estava dizendo que Amaleque, ele é um tipo de Satanás. Amaleque é um tipo de uma força espiritual maligna, é uma força perversa, que ela trabalha exatamente para poder tirar os nossos olhos do invisível, mas porém real, tirar nossos olhos, a nossa fé, daquilo que é a promessa de Deus para nossas vidas, tirar os nossos olhos daquilo que Deus
tem como provisão para a nossa vida, tiraram nossos olhos para a gente ficar olhando para as questões momentâneas, para os arremates momentâneos, nos colocando dentro desse produto do meio. Então Satanás, ele trabalha de uma forma muito sutil, e a forma que ele prevalece é exatamente quando nós nos tornamos murmuradores, quando nós tiramos nossos olhos do Deus que tudo faz, passamos a descrer, não desacreditar, porque para mim, crer e acreditar são duas coisas totalmente diferentes. Você passa a deixar de vislumbrar o que Deus está na sua vida, você já passa mais a crer no seu poder, crer na sua força, crer na sua condição monetária, do que crer na promessa de Deus que tem para as suas vidas. E aí a história nos conta, a partir do versículo de número 17, de 25 de Deuteronômio, olha o que Deus está dizendo aqui Moisés está relendo o que Deus diz para Moisés: diga para Josué que releia continuamente que haverá guerra entre o povo contra Amaleque, sempre haverá. Mas como pode haver, Deus então dito que não haveria mais guerra, mas agora ele está dizendo que vai ter, porque Amaleque, querido, o diabo é persistente. O diabo, ele não vai desistir. Você pode destruir um inimigo aqui agora, mas ele vai se levantar lá amanhã novamente. A questão aqui é espiritual. Tem pessoas espirituais aqui essa noite? Levante a mão e dá uma glória bem forte aqui. A questão espiritual é questão de espírito, é questão de alma, é questão do invólucro, é questão do meu interior. A questão aqui está mostrando uma batalha, uma peleja espiritual. Alguém quer tirar-nos da brecha, alguém quer que nós apaguemos de nós, que nós não precisamos da brecha, que orar, para que orar? Deus já sabe de tudo. A palavra de Deus, ele confessou, Deus confessou. Tem aqueles que falam assim: olha, Deus caiu em fraqueza e disse que até mesmo aquilo antes de eu pedir, Deus já sabe muito mais, é capaz de me dar mais do que eu estou pensando a pedir para Ele. Aí Paulo rebate e fala o seguinte: ainda que a fraqueza de Deus, ainda que Deus caia em fraqueza, Ele é mais forte do que os fortes da terra, e ainda que Ele venha tosquenejar, Ele ainda é muito mais forte ainda do que os poderosos da terra. Agora esse texto aqui vai explicar para nós orarmos, diga glória a Deus. Capítulo 25, 17, vai assim, ó: lembra-te, uma releitura, do que fez Amaleque no caminho, quando saía de onde, povo de Deus? Do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e atacou aonde? Na retaguarda todos os desfalecidos ou fracos que iam após de ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Lembra-te disso. Lembra-te do Espírito, lembra que alguém está interessado na sua derrota. Lembra que alguém está interessado, sabe, em te ver na lona. Lembre-se, isso aqui é ordem, irmão, isso aqui é uma lei, é um mandamento de Deus. Lembre-se, Josué, faça a releitura faça para o outro, faça a releitura para Elias, Elias faça a releitura para Eliseu, Eliseu faça a releitura para Davi, Davi faz para toda a sua casa, e vai fazendo até chegar Jesus, e Jesus ainda coloca-nos em alerta. Cuidado com o vosso adversário, ele está pronto para poder vos abater e destruir, e lançar vocês por terra. Muito cuidado, vigiai e orai sem cessar. Ele está dizendo: não deixe de ir à brecha. Se você não achar 2 ou 3 para se colocar à brecha, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fale com Deus poderoso, e Ele ouvirá as vossas orações e consolidará os desejos do vosso coração. Deus, a leitura foi feita, tá certo que em outras palavras, mas é uma questão de cuidado, de eu não me associar como fez Saul. Porque Amaleque é um tipo de um espírito maligno sem dó. Agora eu vou ler mais um versículo para você ficar feliz. Esse homem aqui, esse camarada aqui, que fazia isto, chamava-se Adoni-Bezeque. Diga para mim comigo, Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, você vai ver esse nome aqui uma vez só, que está em Juízes capítulo 1. Vamos lá em Juízes um pouquinho, vamos lá rapidinho. Vamos aproveitar que a leitura está boa. Já estou terminando, diga glória a Deus por isso. Capítulo 1, olha que coisa interessante de Juízes. Capítulo 1, olha como eram terríveis, terríveis. Projeta para mim, por favor, o versículo 7, para a gente fazer
fazer aí uma leitura todo mundo junto aí. Vamos ler todos juntos no Data Show aqui, todos juntos. Vamos ler todos juntos aqui, dá para todo mundo ler aqui, sim ou não? Vamos lá então, bem forte, vai lá. Então disse Adoni-Bezeque: das mãos e dos pés cortados. Tem como tirar essa tarja para nós preta aí, por favor? Não. Tá normal ali, mas não tá muito certo esse negócio não. Tecnologia, ao vivo, pessoal. Quem está nos assistindo pela Ao Vivo TV, isso não é um culto fake, é ao vivo. Deus abençoe vocês. Deu aí, não? Diz assim. Aí, vamos ler de novo lá. Então disse... O que está dizendo? Está dizendo exatamente desse Amalequita. Essa era a estratégia cruel que eles faziam com aqueles que andavam abatidos, resmungando. Esse Deus aí não faz nada mesmo. Estamos aqui no deserto, vamos morrer. Pelo menos lá no Egito tinha tumba para nós sermos enterrados, sepulcro para ser enterrado. Esse Deus de Moisés aí trouxe a gente para morrer aqui. Agora já estamos aqui, caminhando aqui, já semana não tem nada. Cadê pão, cadê a água, cadê a carne que esse Deus falou que ia ter? Cadê que esse Deus falou que iria nos levar para uma terra de mana, leite e mel? Agora a gente tem que atravessar esse deserto todo aqui, esse sol terrível, 45 graus na cabeça, e estamos aqui no meio dessa poeira, comendo poeira. Cadê esse Deus que nem água para os animais tem? São pessoas, querido, que o espírito maligno entra na vida, na mente dessas pessoas, para projetarem contra o todo-poderoso Deus. E quantas pessoas nós conhecemos no meio do povo de Deus que, em vez de agradecer, só resmunga? Quantas pessoas nós temos no meio do povo de Deus que ele vê a luta, ele prefere colocar a vida nas pessoas, colocar a culpa, na vida das pessoas, e ela coloca, sabe, fulano, o culpado é fulano. Se você tivesse cuidado melhor, as coisas não teriam chegado a esse extremo. Ah, você faliu porque você achou que você era o grande. São pessoas que trabalham para poder colocar culpa em nós, e nós nos sentimos definhados e caídos. São pessoas que olham para nós e acham, queridos, e querem nos fazer sentir o Zé Povinho da vida. O diabo quer que nós sentimos o Zé Povinho, o Zé Ninguém da vida. Mas levante a sua mão em nome de Jesus Cristo e profetize essa noite e glorifica a Deus. Deus nos chamou, nos elegeu como reis e sacerdotes para si. Deus nos chamou para sermos a sua primícia. Nós que estamos lutando aqui, precisamos, não é para a projeção em que estão caminhando agora, que o homem soltou na mídia aí, agora vem o impeachment da Dilma, está todo mundo soltando foguete, o jornalismo fala tudo isso, o mundo está voltado para isso, meu querido. Isso não importa, porque se Dilma cair, Deus continua sendo Deus. Se ela se levantar, Deus vai continuar sendo Deus. Se a Petrobras, as ações dela melhorarem e crescer novamente, Deus vai continuar sendo Deus. Se ela falir, Deus vai continuar sendo Deus. Se você não tiver nada, Deus é Deus. E se você tiver tudo, Deus continua sendo Deus. Eu gostaria que você aplaudisse Ele com toda a sua força. Aleluia! Nosso Deus é poderoso. A estratégia do inimigo, irmão, é para nos ver na lona. Agora eu vou contar essa história, como é que ela funcionava. Eles vêm e atacam quem resmunga, quem lamenta, quem murmura, quem não tem projeção em Deus, quem não tem uma vida firme em Deus. Agora não era só isso que ele fazia. Aqui na ocasião já Adoni-Bezeque, mas lá no dia também acontecia isso. O que eles faziam? Quando ele captava, era isso que ele ia fazer com Moisés. Quando esses descendentes de Esaú pegavam o camarada, que eram excelentes caçadores, e a forma dele manter a presa perto dele era mutilando a sua presa. Por isso que Deus fala que Esaú era o grande caçador, e o pai dele amava a sua perícia. Mas Esaú foi enganado exatamente por esse espírito, porque ele teve fome, se sentiu desfalecido e foi traído. E esse espírito, ele se propagou na vida dele, se institucionalizou na vida de Esaú. Se tornou um camarada sempre para baixo, e viviam sempre roubando as pessoas. Eram homens que moravam nos pés das montanhas, no meio dos caminhos das caravanas. E agora ia querer fazer a mesma coisa com Moisés.
nós precisamos pegar o líder. Quem é o líder? Ouvimos dizer que o líder chama Moisés. Quem é esse Moisés? É o profeta que foi proferido, que não houve profeta igual a ele em todos os tempos. O libertador do povo do Egito, aquele que traz a lei de Deus, é aquele que fala sobre Deus. Então precisamos prender esse camarada, vamos atrás dele, e prepara o seu exército agora. E os amalequitas agora vêm de forma cruel para prender. Moisés fica sabendo dessa história, meus irmãos, e quando Moisés sabe da história, porque ele sabe o que esses cananeus iriam fazer com ele, ou Amaleque, são os mesmos povos, ele iria cortar as suas mãos, os polegares das suas mãos, e dos pés também. Ele falava de uma forma bárbara e cruel. Isso não pode acontecer. Então por isso que ele diz: Josué, você fica aqui, reúna os melhores homens. Mandou Josué escolher quem? Os melhores homens. Quem? Os melhores homens. Escolha os melhores homens. Quem são os melhores? Aqueles que não murmuram, aqueles que entre o povo que não está murmurando, aqueles que ainda estão com a sua viçosidade, que ainda creem que Deus poderá dar vitória. Meus queridos irmãos, não era qualquer um que foi chamado para ficar na brecha. E ele diz assim: eu, porém, subirei o monte do Senhor, e levarei comigo a minha vara. Essa vara significa, irei com o meu ministério, o ministério da oração, o ministério da intercessão. Tem gente que não gosta de orar. Orar é um ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso que Jesus falou: orai sem cessar, orai um pelos outros, orai em todo o tempo, orai e vigiai. Meus queridos, essa é a maior receita que Deus tem para a nossa vida, porque isso é um ministério que deveria estar nas nossas vidas. Oração deveria ser primeiro do café da manhã. Oração deveria ser primeiro do que a primeira mordida naquele pão torradinho que você gosta de manhã quentinho. A oração deveria ser primeiro, antes daquela golada, aquela bicadinha naquele café, antes de você dizer que para a esposa, para quem fez, está amargo ou está doce. Oração deveria ser o seu aperitivo da manhã, da madrugada. Eu li uma frase interessante da bispa Sônia Hernandes essa semana: 10 minutos de oração pode não ser nada para você, e pode não significar nada para os homens, mas no mundo espiritual, destrói fortalezas. 10 minutos de oração pode causar um estrago tão grande na vida do seu inimigo. Moisés disse: então Josué, fica aqui que eu vou com o meu ministério. Eu vou me pôr à brecha. Moisés foi se pôr aonde? Moisés foi se colocar aonde? E subirá comigo o meu cunhado, o meu irmão Arão, e Ur vai comigo, o meu cunhado, o marido de Miriam vai comigo. Subirão comigo. Porque ele também estava cansado, e o texto fala que ele estava cansado. Mas o cansaço não pode roubar-lhe a visão de que Deus está na sua frente, como ele prometeu. Fica aqui que eu vou orar. E quando ele estava orando, diz que enquanto ele levantava suas mãos, irmãos, o povo de Deus prevalecia contra os amalequitas. Quando ele cansava a sua mão e as suas mãos se abaixavam porque eram pesadas, diz que os amalequitas prevaleciam. Meus queridos, aqui está um segredo. E a Bíblia fala o seguinte: quem encontra um amigo achou uma coisa mais do que um irmão. Às vezes na sua casa você não acha um ser vivente para orar com você. Vamos orar comigo hoje? Ah, você está muito corola, ou muito carola, que é a mesma coisa. Ah, você está muito fanático. Orar de novo. Já oramos ontem. Não, ontem foi ontem. Ontem nós vencemos um inimigo, hoje nós temos outro. Porque é difícil você procurar dentro de casa. Por isso que ele fala assim: eu procurei na brecha. Ele está falando: eu procurei entre os meus alguém para se pôr a brecha, não achei. Deus está falando sobre isso. Porque é difícil você achar alguém dentro da sua casa, querido, que esteja no mesmo espírito, que esteja na mesma convicção, que esteja entre aqueles que estão entre os dois povos que estão no mundo, os mais rápidos e os mais lentos. Por isso, é interessante, porque Moisés, ele sabia que ele tinha 3 amigos muito bons para caminhar com ele. Josué, que ele sabia: eu posso confiar nesse menino de 45 anos, que ele vai saber colocar a logística aqui, e vai ficar aqui, vendo o mundo espiritual, e sabe que eu estou intercedendo, não vai correr do negócio. E vou levar Ur, e vou levar juntamente comigo também o meu irmão Arão. Porque ele sabia, irmãos, que é importante a amizade. Hoje nós estamos aqui como colaboradores de Deus, colaboradores do ministério, do reino de Deus. Nós estamos aqui como uma família,
como amigo um do outro. Por isso que a Bíblia fala, quem usa de engano contra o seu irmão não permanece na nossa casa, no meio do povo de Deus. Nem todo mundo, querido, está na sua mesma mente, nem todo mundo, mas embora todos tentam participar e confessar da mesma fé, por isso que nem todo mundo consegue caminhar. Jesus falou assim, não pode andar dois juntos se não está de acordo, mas graças a Deus que eu tenho amigos aqui essa noite que atenderam ao chamado de Deus, e vieram entrar na brecha e pelejar, e hoje nós vamos vencer os inimigos que levantaram, e todos quantos se levantarão, meus irmãos, aleluia. Moisés seria captado, e voltando lá para o texto de Juízes capítulo 1, versículo 7, cortaram, eu tinha 70 reis cortados os polegares das mãos e dos pés. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe por quê? Porque se ele cortar os polegares, duas coisas ele perdia: a identidade. A identidade, querido, não é essa cédula que nós temos. A identidade é a sua digital. Uma vez que você carimbou ela, sim ou não, você pode trocar de nome e mudar de cidade. Mas se a Polícia Federal ou a Interpol tiver, sabe, te procurando, se você carimbar o seu dedão em qualquer lugar do mundo, e quando cair no sistema, não ache que o sistema está só no Brasil, não, meus queridos, é engano seu, ok? Nós estamos na era da pós-modernidade. Se você colocar o seu dedo, tentar mudar o seu nome em qualquer lugar, você vai ser preso, porque a sua identidade está aqui, ó, na sua digital. Duas coisas ele perderia: a sua identidade, ele passaria a ser um derrotado, comeria de favor e comeria de migalha, viveria rastejando. Agora eu vou falar para você por que ele falava de catar migalha, e como esses homens catavam migalha. Esses homens seriam incapazes de ficar de pé. Permitam-me, se coloquem de pé por um minuto, por favor, todos vocês, você que está nos assistindo pela Viva TV também, olhe para mim, por favor, joga seu corpo para frente, com vontade, pode jogar. Pode jogar. Joga. Sabe o que é que deixa você cair? O seu polegar, o dedão do pé. Pode sentar. Se você não tiver o seu polegar, você não consegue tatear o chão. A ciência diz que o homem apoia primeiro o seu pé no calcanhar e depois ele termina, para que ele não caia para frente o seu passo, é no dedão. Já parou para pensar nisso? Então, se ele perdesse o dedo do pé, ele também não seria para mais nada, porque se ele fosse correr, ele cairia. Se ele fosse tentar agredir, sabe, aquele que estaria açoitando ele ia cair. Segunda coisa que ele ia perder, ele era uma pessoa incapacitada para a guerra, porque um homem sem o seu polegar, ele não tem apoio para poder pegar um copo com água para tomar, porque você pode ter 4 dedos, até tentar tomar água assim, você pode tentar, mas você só consegue pegar o copo para tomar água se o seu polegar estiver na sua mão. Moisés sabia o que aconteceu. Terceira coisa que acontecia, ele não podia pegar as migalhas. Olhe para cá, por favor, estou encerrando, diga glória a Deus. Não podia pegar a migalha, querido, com a mão. Presta atenção nisso. Para você pegar uma migalha, você precisa do polegar. Sim ou não? Então ele tinha que lamber literalmente debaixo da mesa. Lamber debaixo da mesa. Vou te falar uma palavra profética que está escrita na palavra de Deus. Quando o homem cai, Deus, então, quando amaldiçoa o homem, fala que o homem seria aquele que viveria do suor do seu rosto, sentiria dores, e passou a viver estresse, teria que arrancar pedra para poder plantar, tinha que virar o solo, tombar o solo, esperar o tempo da semente secar para poder plantá-la, e pisaria e conheceria espinhos. Isso quer dizer que antes dele cair não tinha espinho, não tinha estresse, não tinha dor. Isso é fato, está na palavra de Deus. Mas quando Deus olha para a serpente, que ele olha para o diabo, que estava exatamente possessa, aquela serpente, ela foi possuída. Por isso que um dos símbolos de Satanás é a serpente, a velha serpente. O Senhor disse para ela: você rastejará e viverá do pó da terra. Olhe para mim, por favor.
A versão que fala você vai viver do pó da terra, posso falar sim ou não? O pó da terra que Deus está dizendo para o inimigo, Ele está falando, você vai se alimentar daquilo que o homem te der para se alimentar. Isso é espiritual também. Se o homem erra, você tem força sobre o homem. Mas se ele não permanecer no pecado, e lembrar que ele tem um advogado de junto com Deus, ele está livre. Por isso, não peque, o homem não é bom que o homem peque, porque se ele pecar, ele alimenta a velha serpente. Ele alimenta o pecado. Então todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você blasfema, você vai enfraquecendo, porque você está alimentando esse espírito de Amaleque, está alimentando esse espírito terrível, que quer que você lamba o chão como ele lambe o chão. Só há uma forma do homem descer ao estágio do inimigo. É o homem pecando contra Deus. É o homem sair da brecha, é o homem sair da presença de Deus. Então, para que o homem, Adoni-Bezeque, está possesso desse espírito, o que acontecia? Cortava os polegares das mãos dos pés, e a partir de então, se ele quisesse comer, ele tinha que lamber as migalhas que caía da mesa de Adoni-Bezeque. Mas Moisés falou, aqui não. Eu tenho a cura. Eu tenho a receita. A receita para que não perder a minha identidade, para que eu não venha rastejar. Olhe para a situação do mundo, queridos. Olhe para a situação das pessoas. Olhe para o povo desesperado sem Deus aí. Olhe para o desespero de muitos em relação às crises que estão instauradas no nosso país, que já foram inauguradas no mundo. Olhe para o padrão que o mundo, olhe para o padrão que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo em perigo. O mundo está vivendo no descaso. O mundo está vivendo num prognóstico, querido, alheio a Deus. As pessoas se tornaram alheias a Deus. E como Adoni-Bezeque, não temem a Deus. As pessoas vivem do seu bel prazer. As pessoas vivem da sua inteligência. As pessoas querem viver da sua força. Mas elas estão percebendo, meus irmãos, estão percebendo dia após dia, que não há como lutar contra grandes dessa terra. O que está acontecendo nesses dias? Deus está libertando o povo dele para entrar novamente para a brecha, porque o remédio contra o descaso, o remédio contra a queda é a brecha, é a oração, é se associar um ao outro, é estarmos juntos um com o outro, orando dia após dia, noite após dia, fortalecendo a nossa fé. Orem, se põem na brecha. Se o meu povo que me chama, que se chama pelo meu nome, se orar, olha para o primeiro ponto, meu querido, orar. Deus poderia mandar o homem primeiro se arrepender, mas o homem só pode conhecer a Deus, irmão, e o projeto de Deus é na oração, é falando com Deus. Se o meu povo que chama pelo meu nome, e olha para o ponto, versículo 13, olha o que é que está dizendo, Salomão está dizendo para Deus, e se esse povo se esquecer do Senhor, se esse povo deixar a sua lei, e se o Senhor fechar o céu para que não haja chuva, e se esse povo adorar a outros deuses, ele diz, o segredo, Salomão, é um só, é orar. Oração é o primeiro ponto de encontro, é o primeiro ponto de contato. Oração vem antes de arrependimento, porque através da oração, irmãos, é que nós atraímos o reino de Deus para a terra, é através da oração que Deus vem ao nosso favor, é através da oração que você chama a Deus para a sua vida, é através da oração que você clama pela justiça de Deus. E quando você ora, lá no final ele fala, eu ouvirei a voz do meu povo e sararei a sua terra. E Moisés então sobe ao monte, e lá no monte ele então trabalha em espírito, e diz que Josué, através do ministério de Moisés, venceu aqueles amalequitas.
Não se associe com os amalequitas. Eles podem serem fortes, têm até cara de bons amigos. Quem está entendendo, diga amém. Tem cara de boa gente. Eles falam até umas línguas estranhas de vez em quando, o pastor Daniel. Mas como? Jesus falou que o diabo se transforma em anjo de luz. Ele é capaz de se fazer entre eu e você. O negócio é sério. Mas não faça aliança com Amaleque. Não faça aliança com mentirosos. Não debruce a sua alma em descanso, em promessas, queridos, que não vão dar em nada. Descanse no Senhor e espere nele. Ó minha alma, assim diz o salmista. Confie no Senhor, não estribes no sua própria vontade. Não se engana não, minha alma. Mesmo que você esteja abatido, não se engane. Não corra atrás, querido, de maneira nenhuma, de ajuda humana. Tenha mentalidade, olha como Abraão, me faz lembrar sobre Abraão. Abraão tinha a mentalidade de Deus. Quando o rei de Sodoma e Gomorra, quando ele vai lá e ganha 5 coroas, e se torna mais poderoso do que ele se tornou, Abraão se tornou, ele teve 5 coroas. Quando o rei de Sodoma e Gomorra pede, me devolva as mulheres, e fica com todos os bens, ele fala, não, eu não quero nada do que é seu, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Deus é que me enriqueceu. Foi a promessa de Deus que disse, sai dessa terra, que eu vou te fazer um homem forte e grande, Abraão. Confia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Creia nos profetas, irmãos, e sarareis. Creia na palavra de Deus, creia naquilo que sai do altar de Deus. Irmãos, não faça aliança. Encerrando, Saul caiu na besteira de fazer aliança com os amalequitas. Samuel falou assim, Deus não falou que não era para fazer aliança. Olha a releitura da lei. Saul, eu estou vendo que está vendo aqui o berro de algumas ovelhas, e essas ovelhas, elas berram diferente do que as ovelhas de Israel. Mas ovelha é ovelha. Como é que pode Samuel saber que aquelas ovelhas, até o canto daquilo que você tem, que Deus te deu, é diferente, irmão? O som do seu carro é diferente. Você tirou da loja, o som vai ser diferente. Todo mundo conhece. Os seus passos é diferente. Diga glória a Deus por isso. Sua forma de falar é diferente. Lembra de Pedro lá? Pedro, quando aquela moça chegou assim, ei, você é um deles, você é do Galileu. Eu, que isso, longe de mim? Sou lá eu para poder andar com esse sujeito? Sou nada, você é um deles. O galo vai e canta. Ele falou, ih, meu Deus, por quê? Ela fala, porque você anda igual a ele, se veste igual a ele, pensa igual a ele, olha igual a ele, até o jeito de se esconder atrás da coluna é igual dele. Samuel vai e fala, mas eu estou vendo também um mugido de uns bois diferentes aqui. Não, o mugido aqui é dos bois, aqui é de Israel. Não, o mugido aqui é diferente. Da onde você está vindo mesmo, Saul? Fui pelejar contra os amalequitas. Ah, tá. E o que aconteceu? Eu trouxe o rei dele juntamente comigo e dei para ele um quartinho lá no fundo de casa. E lá eu mandei os empregados cuidar dele com pão de ló, todo dia de manhã, queijinho fresco, café com leite fresquinho, suco do bom, uva, e ainda levar ele para poder dar uma voltinha para tomar o sol das 10. O que você está me dizendo, Samuel, meu camarada? Mas Saul, Deus não falou para você não fazer aliança, lembrar do que Amaleque faz. Fazer o quê? Sabe o que quer? Tem gente que quer dar uma volta com a palavra de Deus assim. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, você pode usar para se salvar e para se perder. Por isso que Ana canta, o mesmo Deus que enriquece, Ele empobrece. O mesmo Deus que exalta, Ele abate. O mesmo Deus que alegra, Ele põe a tristeza. O mesmo Deus que ressuscita, Ele mata e manda para o inferno. Você não sabe disso, Saul, mas sabe o que é? Eu achei essas ovelhinhas tão bonitinhas, tão gordas, tão cheias de lã, está chegando o inverno, e a gente precisa de lã. Então o que eu fiz? Matei os homens e trouxe as ovelhas e os bois. Vou falar uma coisa para você, Saul.
caiu o seu reino, perdeu o seu reino, e neste momento, levante a mão para dar um glória, porque esse povo está aqui. Eu escolhi um homem segundo o meu coração, e vai cumprir os meus objetivos. Mas como isso? Mas o seu reino, você não vai subsistir. Porque eu disse, não se associe. O amalequita, irmão, pode ter carro bom. O amalequita pode ter comida boa. Pode te dar até uma cesta básica por mês. O amalequita pode até dar um tapinha no seu ombro, meu querido. O amalequita pode até te dar um carro de presente, R$1 milhão de presente. Mas não se associe com ele. Se ele te der, meu querido, traz aqui. O pastor Nélio vai fazer uma oração, vai jogar um olhinho, vai ser abençoado. Problema dele, deu porque tinha que dar. Porque a Bíblia fala o seguinte também, que Deus toma do ímpio para dar para o sábio. Levante a mão para dar glória. Mas até chegar a esse ponto, irmão, você precisa ir para a brecha. Tem que estar na brecha. A brecha é bom, meu querido. Não se associe com o amalequita. Pessoas perderam posições. Pessoas estão perdendo seus ministérios, estão perdendo o desejo de estar na casa de Deus. Você sabia? Tem gente que está assistindo um culto aqui, quando acabar aqui vai ver a reza, como diz aqui a semana passada o Satiro, vai lá na casa do Geraldo Profeta. O negócio é espiritual. A brecha revela quem é Deus, o Deus que você serve. Associe-se a Deus, irmãos. Associar-se a Deus é se arrepender dos seus pecados, ser convencido pelo Espírito Santo, receber Jesus como Senhor da sua vida, nascer de novo. O que eu estou dizendo? Deus, quando você está tomando o passo, esse é o manual de Deus, tem que ser assim. Ah, mas eu vou orar, vai acontecer. Lógico, a Bíblia fala que a chuva cai no injusto e sobre o justo, e todo aquele que chamar o nome do Senhor é salvo. Isso é promessa de Deus. Jesus falou sobre isso, mas não se engane. Precisa haver uma associação, uma cumplicidade. O que ele está dizendo, meus queridos? Está dizendo o seguinte, que você agora é um patriota dos céus, um cidadão dos céus. Tudo que você sabe falar é a linguagem dos céus. Você deveria ouvir a linguagem do céu, conhecer o seu Deus. A Bíblia fala que Deus conhece quantas estrelas tem nos céus, quantas tem, quantas existem, quantas constelações existem. A Bíblia fala que ele chama uma estrela, cada uma pelo seu nome, e elas vão e se movem ao som do chamado de Deus. E mesmo assim, são aqueles que são de Cristo Jesus. Tem gente de Cristo Jesus aqui, levante a mão e dá uma glória bem forte. Aqueles que são de Cristo Jesus, ouvem a sua voz. Quando ele chama, irmão, ele presta atenção, ele sabe, é Jesus que está me chamando, é a voz do Senhor. Então ele parte para o princípio. O princípio é, esteja na brecha. Brecha é o lugar onde Deus está sempre procurando pessoas. Você está procurando Deus no Facebook? Você não vai achar. Você vai achar até uns dizerizinhos bonitinhos lá. Você não vai achar. Você pode fazer uma vigília, irmão, de 3 dias na frente do Facebook. Você vai ficar doente. Demonizado. Que é diferente de endemoniado. Mas você não vai ver Deus lá. Tem umas frasezinhas, alguém põe até uns corinhos bonitinhos, uns hinos bonitos lá. Mas você não vai achar Deus. Você não vai achar Deus na pronúncia da Dilma no café com a presidenta. Porque o que ela está dizendo lá é que nós somos todos mentirosos e estamos traindo ela. Eu entendi isso. Como é que o meu povo está me traindo? Não roubei nada. Mas quem se ajunta com o ladrão é ladrão. Ou não? Minha mãe ensinou um verbete muito fácil. Me diga com quem tu andas. Me diga com quem tu andas. Eu diria que isso é. E quem cala, consente. Então está no mesmo lugar. Você não vai achar Deus lá. Você pode achar uma projeção de Deus para fins de tempos. Mas para a saúde, para a sua alma, você não vai achar não. Você quer ter vitória sobre os seus inimigos e os inimigos da sua família? Contra esses espíritos de Amaleque. Entra no seu quarto, dobre os seus joelhos, fale com o Pai que está no céu. Ele ouvirá a sua voz e responderá a sua oração. O dia tem 24 horas. Quantas horas tem o dia? 24 horas.
A Bíblia fala o seguinte: o choro pode durar, mas a alegria, o relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso dia, calendário grego-romano, começa a partir da meia-noite. Os dias que vivemos. O de Deus começa 18 horas e 1 minuto. Então olhe para mim, por favor, todos vocês que estão aqui. Se o nosso dia começa o dia seguinte, Deus até nisso é bom. Diga: Deus é bom. Diga: em todo tempo Deus é bom. Diz o salmista, sempre dizia: em todo tempo Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Escuta uma coisa. Quando o seu dia, você está falando assim, está acabando, começará à meia-noite, às 18 horas. Deus está falando o seguinte: ó, o seu choro só pode durar uma noite. Então a partir das 18 horas que você está indo para casa descansar, Deus está começando um outro dia. Quando você está saindo do cansaço, posso falar não? Tem gente espiritual, levante a mão e dá uma glória aqui. Quando o seu dia está terminando por causa do cansaço, do enfado, antes de você começar a lamentar e começar a resmungar, Deus está falando: já é dia. Começa a enxugar as lágrimas. Só quem está entendendo da glória de Deus, se coloca de pé para a gente orar. Está acabando o seu sofrimento. O homem pisou em você até às 18 horas. Às 18 horas e 1 minuto, eu estou começando um novo amanhecer. Tem povo de levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Amigos, colaboradores da fé que estão aqui hoje. Homens que foram arrancados do Egito. O Egito é simbologia do mundo. Que foram tirados das trevas para a luz. E a você ainda que não fez um concerto com Deus, você que está aqui essa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é uma noite de decisão, porque esse Deus te ama, mesmo você sendo pecador, e a mim também. Você que me assiste também pela Viva TV, em qualquer parte desse mundo, desse estado, desse Brasil, Deus tem um projeto para a sua vida também. O Deus que nos tirou das trevas, do mausoléu do pecado, não tirou você para sofrer e para a sua terra, meu querido. O que nós lemos lá no versículo chave: Deus não tirou você da terra do sofrimento para que a sua terra perecesse. Aleluia! É isso que José, quando coloca o nome dos filhos dele, meus queridos, Efratá, quando ele coloca o nome dos seus 2 filhos, e ele diz então: olha, o Senhor curou-me da vergonha da terra do passado. E o outro filho, ele diz: o Senhor me curou e me colocou numa terra próspera, em terra estranha. Deus mudou a história da minha vida. É esse Deus que eu estou pregando aqui hoje à noite. É esse Deus que eu estou dizendo para você. Esse Deus vai mudar essa história sua de vida. Mas pastor, o senhor não sabe nem como é que o negócio está lá em casa. Não preciso saber. Mas eu tenho fé para juntar a minha fé à sua e empenhar essa palavra. Que se eu tomar o ministério da oração, que é o símbolo dessa vara, que é o símbolo de se reger, e subir o monte da oração, e levantar as minhas mãos cansadas, Deus destronará o meu inimigo. Tem gente aqui, pergunta boba, só para saber, tem gente aqui que precisa de uma vitória? Levante a mão. Tem gente aqui que tem um inimigo forte, aquele forte mesmo, que não deixa você dormir à noite. Tem gente aqui ou não? Tem gente aqui. Você veio ao lugar certo. Nós estamos, meus queridos, numa campanha profética, como todas as outras foram. Deus está nos colocando para começar um ano de pé. Não entenderam, né? Deus está falando: você entrará 2016, não é rastejando e comendo as migalhas que os governos querem que você coma, que os seus associados querem que você coma. Deus está falando com alguém essa noite: levante a mão e glorifique o nome de Deus. Deus não quer que os seus presidenciáveis, você come a comida que eles querem te dar. Deus não quer que você se alimente da esperança dele. Deus está dizendo para você essa noite: eu vou fazer com que você entre em 2016 de pé, não é rastejando, curado, transformado, e a sua terra sarada. Tem alguém para crer nessa palavra de Deus? Levante as 2 mãos ao céu, jogue as mãos ao céu e glorifique o nome do Todo-Poderoso Deus. Deus vai tirar você dessa terra de vergonha. Manassés, Deus apagou, era um dos nomes,
o primeiro filho de José. Deus apagou da minha mente a vergonha do passado. Deus vai apagar essa vergonha da sua mente. Isso que você fez errado, irmão, Deus vai apagar. Vai apagar. Deus vai tirar. Enquanto você procura um amigo para você orar com ele, aí fecha esse corredor. Alguém que vai levantar a sua mão, que vai segurar a sua mão no alto essa noite. Procure alguém, se ele tem cara de bom amigo. Mas olha para ver se não é Amaleque. Dá uma olhadinha, eu creio que o Amaleque não chegou aqui hoje, não deu tempo. O busão furou o pneu. Polícia Federal parou na estrada. O bloqueio policial parou ele aí. Pastor, vem aqui comigo, por favor. Pastor, fica aqui do meu lado. Pastor Vital, por favor. Concluindo, outra coisa que Deus me falou domingo. Alguém pode deduzir, pastor, então você não prestou atenção no culto. Prestei. Porque Deus estava usando o pastor, ele estava falando assim, a continuação é essa aqui. Quando Paulo está voltando para Jerusalém, ele seria julgado, ele seria condenado. Ele aceitou o desafio, ele podia ter corrido, porque ele falou, eu sou cidadão romano. Os homens até temeram de prendê-lo e levá-lo. Vamos soltar? Não, agora nós vamos até o fim com esse negócio aí. E diz que então, em alto mar, aquela embarcação se esbagaça e naufraga. Antes daquela embarcação ela poder naufragar, havia um homem orando. Diga, tinha um homem orando. Tinha um homem na brecha. E o nome dele era Paulo. E diz que ele estava ali, e a sentença estava com os mensageiros que chegariam lá, iriam ler a sentença para ele ser morto. E Paulo estava orando, e diz que ele estava no cais orando, estava lá no terceiro compartimento, junto com os escravos, com os remadores, e diz que o anjo do Senhor apareceu em oração. Quem está entendendo vai dando glória. Estava Paulo na brecha, e o anjo aparece, pastor Vital, para Paulo, e naquele momento o anjo diz, escuta, o barco vai naufragar, e ninguém desse barco morrerá, nem os que te acusam, pastor Daniel. Os que te acusam não podem morrer. Deus tem um projeto com ele, Deus manda te dizer, não tema eles. Eu não sei se eu termino de falar. Termino ou não termino? Vou terminar. Vou usar a projeção da palavra. Vou falar. Naufragou o barco. Paulo escapa em cima de uma prancha. Toda a sentença que ia acusar Paulo, o Senhor fez naufragar. Deus poderia matar os inimigos. Não, a oração de Paulo era: Deus, salva esses homens, para que veja o seu poder e a sua glória. Mas a sentença contra mim, toda a sentença e arma forjada, irmão, foi apagada. E Deus essa noite está dizendo para você: eu vou apagar a sua sentença, eu vou naufragar, mas eu vou salvar aqueles que você está clamando. Deus vai apagar a vergonha, irmão. Tem gente aqui que crê na palavra de Deus. Levante a mão desse irmão aí. Ai, dá um glória, aperta a mão dele até dar um glória, irmão. Dá um apertão de mão para ele dar um glória. Deus está nesse lugar. Enquanto Moisés segurava a mão, enquanto e Arão segurava a mão de Moisés, levantando a mão dele. Mão levantada, irmão, é símbolo de liberdade, símbolo de autoridade. Levante a mão dessa pessoa que está dessa mão. Abaixa aí, por favor. Deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei aqui uma vez. Todas as vezes que um árbitro de uma luta, após a luta terminar, o vencedor, o que ele faz com o vencedor? É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você é mais que vencedor. Levante a sua mão. Levante a mão desse irmão aí, meu querido. Não abaixa ela não. Se tiver pesado, sustenta a mão dele, porque hoje Deus está dizendo: eu vou dar vitória,
Eu estou dando vitória. Esse inimigo você vai vencer. Vai ter outras lutas, mas você vai vencer essa hoje. Deus está dizendo: eu vou dar vitória sobre essa aí. Essa que você veio buscar, você vai ver a vitória, você vai ver o fim dela. Levante a sua mão e comece a orar por esse pedido. Levante a sua mão e comece a orar, comece a orar, comece a orar. Apresente ao Senhor, apresente em nome de Jesus. Levante a sua mão, abra a sua boca e fala com Deus. Deus desceu nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar. Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, adoramos o Teu nome, Pai, engrandecemos o Teu santo nome, reconhecemos a Tua soberania, a Tua majestade, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu poder, a Tua fidelidade, Senhor. Meu Deus, obrigado por esta palavra poderosa que o Senhor nos deu nesta hora. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Guto, obrigado pela vida também do pastor Vital, que está aqui ao meu lado. Pai, nós estamos hoje no 5º dia desta campanha, Senhor, e Tu vens nos alertar, meu Deus querido, para continuarmos na brecha, não sairmos da brecha, não fazemos aliança com Amaleque. Meu Deus, o Senhor vem nos alertar, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor já está operando milagre, eu creio, Senhor, na vitória, eu creio, Pai, que o Senhor já derrotou os nossos inimigos, eu creio, Senhor. Meu Deus, e nós estamos aqui unidos no mesmo objetivo, estamos de mãos dadas e levantamos as mãos uns dos outros, declarando que a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti os nossos pedidos, Senhor. Cada um de nós estamos aqui orando por alguém, seja da família, seja algum conhecido, algum parente, seja, Senhor, alguém que nós conhecemos. Pai, nós estamos unidos no mesmo objetivo. Senhor, eu coloco diante de Ti o meu irmão, o Toninho. Pai, eu estou nessa campanha por ele, e eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio, Pai, que no dia 17 eu estarei aqui trazendo ele, Senhor. Ele entrará aqui, Senhor, curado, liberto, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, levanta ele daquela cama, levanta ele, Senhor, restaura a sua saúde, Pai, restaura os seus ânimos, que todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte que adentrou aquela vida, que bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos a cura a ele, a libertação a ele, em nome de Jesus. Pai, atende a oração do Teu povo, atende o clamor do Teu povo. Cada um está expressando a Ti, colocando diante do Senhor os seus pedidos, os seus motivos desta campanha. Atende a oração do Teu povo. E nesta noite, Senhor, junto com a Tua igreja, eu clamo a Ti pela vida do presbítero Antônio Correia, que toda enfermidade que esteja agindo no organismo dele seja destruída, fulminada agora pela raiz, em nome de Jesus. Pai, conduza, Senhor, também essa questão desta mudança, conduza, Senhor, também essa questão da reforma do novo templo. Manda as pessoas certas para ajudar, levanta os recursos, ó Pai, manda os recursos, meu Deus. Pai, opere o milagre, seja com cada um de nós, Senhor. Nós cremos no Teu poder, nós cremos em Ti, Senhor. Nós estamos aqui o 5º dia desta campanha, estamos aqui orando, Senhor, colocando diante de Ti, ó Deus querido, esses pedidos de oração. Pai, olha agora para cada um desses pedidos de oração, dê a vitória ao Teu povo, dê a Tua bênção ao Teu povo. Pai, contempla agora, Senhor, pela Tua onisciência, cada um desses pedidos, e dê a Tua bênção a cada um dos Teus servos. Opere o milagre, Senhor. Obrigado, Deus. Desde já Te agradecemos, crendo na nossa vitória, crendo na vitória do Teu povo, assim como o Senhor deu a vitória ao Teu povo sobre os amalequitas. Eu creio que o Senhor está nos dando também a vitória, e que todos os amalequitas caiam por terra em nome de Jesus. Que todo levante das trevas contra as nossas vidas, contra a nossa família,
contra a nossa vida espiritual, profissional, ministerial, financeira, caia por terra agora todos esses levantes das trevas, em nome de Jesus. Nós abençoamos essas pessoas que têm se levantado contra nós, que têm nos criticado, que têm falado contra a nossa vida. Nós os perdoamos e os abençoamos em nome de Jesus. Salva essas vidas, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém.